Como o irmão João orou, né, que para Deus tirar os comichões, realmente, essa é a minha oração, né, que acalme todo o turbilhão de sentimento, de pensamento da minha vida. Eu gostaria de ler junto com os irmãos os versículos que estão em 1 Coríntios, no capítulo 3. Quem quiser acompanhar, 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13, eu vou fazer a leitura. Diz assim: Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas com seus próprios desejos. Não posso falar-lhes como falaria a homens fortes, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite, e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora, vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos, e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja um dos outros, e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças, que só querem fazer a própria vontade? Pois se entre vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, estão agindo como pessoas mundanas. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus. E com nossa ajuda é que vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar. O de Apolo foi regar. Porém, foi Deus e não nós quem fez crescer. De modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante. Portanto, é Ele que realiza o crescimento. O que planta e o que rega têm os mesmos alvos. E cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou. Pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Está prestes a chegar um tempo de prova, no dia de Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva seu valor ou não, e o que verdadeiramente foi realizado. O pastor da nossa igreja trouxe como tema, né, para este ano, para a nossa igreja, junto vamos mais longe. Junto, com certeza, nós vamos mais longe, né? E com certeza muito aprendizado vai vir para as nossas vidas, para nos edificar e para junto nós caminharmos e chegarmos bem longe mesmo. Eu vou fazer, como sempre, eu tenho um pouco de dificuldade, as coisas não fluem assim tão facilmente, sem eu ter uma colinha, sem eu fazer uma leitura. Eu espero que eu não seja muito maçante, espero que todos os irmãos possam ser edificados
possam absorver dessas palavras, da palavra de Deus, né? Que a gente saia, assim como João disse, eu não sei qual dos dois, disse que a gente não saia daqui como entrou, mas que a gente saia daqui mais fortalecido, né? Nutrido, né? Para uma semana que vai se iniciar. É muito fácil estar tão comprometido com o mundo que não exista nada mais além dele. E como é fácil estar comprometido com o mundo, né? Com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, seja lá quais foram os nossos compromissos. Nós devemos orar para ter mentalidade de Cristo, para ter a mentalidade de Cristo. Porque só quando Ele vive em nós, estamos livres da invasão usurpadora, das demandas das coisas materiais. Então, só quando nós estamos nele, nós estamos livres dessa invasão. Eu não me lembrava que era usurpador, né? Daí eu fui procurar. Daí diz que é uma posse indevida, tomar para si, né? Então, vem essas coisas para, né, usurpar, né, para tomar para si, né, o nosso tempo, né, a nossa palavra e tantas outras coisas que a gente pode oferecer para Deus, para a obra de Deus, né? Paulo falou a respeito da diferença entre o homem espiritual, que, portanto, pode compreender as verdades espirituais, e aquele cujos interesses, fins e ideais não vão além da vida terrena ou física, e que, portanto, não pode compreender a verdade espiritual. Aqui, os coríntios ainda estavam na etapa terrestre e física. Ainda estavam na carne. Paulo começa dizendo que os coríntios estão feitos de carne, que ainda não transcenderam as coisas humanas. Não se tratava, em realidade, de uma recriminação. Ele não estava recriminando o povo. O homem, justamente por ser tal de carne, mas não deve permanecer assim. Não devemos permanecer assim, dominados pela carne. Para Paulo, a carne significa muito mais que a mera parte física. Para ele, significa a natureza humana separada de Deus. Essa parte, tanto física quanto mental do homem, que proporciona uma porta de entrada ao pecado. Ao pecado. Ele faz alguns questionamentos aqui, né? E qual é a prova disto? O que é que há em sua vida e conduta que faz com que Paulo eleve esta recriminação? A prova disso é o seu espírito partidário. Às vezes, né, pode ocorrer, assim como estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Suas lutas, suas facções, suas divisões. Isso é muito revelador, porque significa que podemos dizer como são as relações de um homem com Deus, observando suas relações com seu próximo. Então, de acordo com a nossa relação com o nosso próximo, nós revelamos como está a nossa vida e a nossa relação com Deus. Se um homem criar discórdias com seus amigos, se for brigão, competitivo, discute tudo, cria problemas, poderá concorrer à igreja diligentemente? Até poderá ter um cargo na igreja. Mas não é um homem de Deus. Mas se o homem é um com o seu próximo, e suas relações com ele se distinguem pelo amor, pela unidade e pela concórdia, esse está a caminho de ser um homem de Deus. Se um homem estiver distante do seu próximo, é uma prova de que está distante de Deus. Olha, se nós estamos distante do nosso próximo, é uma prova de que a gente também está distante de Deus. Se ele está separado do seu próximo, o está também de Deus. Se ama a Deus, também amará o seu próximo. Em um jardim, um homem poderá plantar uma semente. Quem será esse homem? Qual de nós? Quantos de nós?
poderá plantar uma semente e outro regar. Quem será de nós que podemos regar? Mas nenhum deles pode dizer que tem feito que a semente crescesse. Esse poder pertence exclusivamente a Deus. O homem que planta e aquele que rega estão em um mesmo nível. Nenhum pode considerar-se acima do outro, tanto que planta quanto o que rega. Nenhum está acima do outro, ninguém é mais importante do que o outro. Estão no mesmo nível. Não são mais que servos que trabalham juntos. Deus pode usar instrumentos humanos para levar aos homens sua mensagem de verdade. Aqui, nesse texto, nessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo não está ensinando que existem duas categorias de crentes, os crentes carnais e os crentes espirituais, os maduros e os imaturos. Essa tese de que o crente carnal recebeu a Cristo como Salvador, mas ainda não recebeu como Senhor, olha que estranho. Que ele está justificado, mas ainda não está santificado, e que ele é salvo, mas ainda não obedece a Cristo, é uma falácia. Eu vou ler de novo essa parte aqui. Essa tese de que o crente carnal recebeu a Cristo como Salvador, mas ainda não o recebeu como Senhor, recebi como Salvador, né? Mas ainda não recebeu como Senhor, que está justificado, mas ainda não está santificado, e que é salvo, mas ainda não obedece a Cristo, é uma falácia. Esse ensino gera nos crentes uma falsa convicção de pecado e uma falsa segurança de salvação. Aquele que ainda não recebeu a Cristo como Senhor, nunca o recebeu como Salvador. A grande ênfase do Novo Testamento é o senhorio de Cristo. Cristo não é Salvador de que ele ainda não é Senhor. Então, tem alguns pontinhos aqui que eu vou colocar rapidamente. E em primeiro lugar, aqui referente a esse texto, fala sobre a imaturidade, consequência de não ter apetite espiritual. Então, muitas vezes somos imaturos dentro da igreja, na nossa vida cristã, porque nós não temos apetite espiritual. João Calvino dizia que Cristo é leite para os bebês e carne para os adultos. Você pode ensinar para a criança sobre Jesus de tal maneira que ela entenda. E você pode ensinar num curso de pós-doutorado sobre Jesus, aprofundando as mesmas verdades. A mesma verdade que ensinamos para os teólogos, ensinamos para as crianças mais tenras. O que acontecia com a igreja de Corinto era que havia passado muito tempo. E os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé. Eles não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento e nem na prática da palavra. Por isso, Paulo os chama de crianças espirituais. O texto de Hebreus também, no capítulo 5, do versículo 11 ao 14, revela que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento, mas, sobretudo, de prática. Então, a maturidade, ela reflete prática. Não adianta ter um monte de teoria, não adianta eu falar bonito e aquele monte de jargão cristão, se a minha vida ela não exala e ela não demonstra e eu não coloco tudo isso em prática. Há crentes que nunca deixam os rudimentos da fé cristã. Não se desenvolvem. Meu Pai do céu, imagina, vamos olhar para nós agora, né? E vamos nos analisar. Há crentes que nunca deixam os rudimentos da fé cristã, não se desenvolvem, não se aprofundam, estão sempre bebendo leite. A maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento da palavra. Tem pessoas que já leu a Bíblia do começo ao fim, quantas e quantas vezes. Não é sobre isso. Não é sobre conhecer a Bíblia, mas é praticar e viver a Bíblia. Diz o autor aos Hebreus que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática tiveram suas faculdades exercidas. Em Hebreus 5,14. Por que é que os crentes de Corinto eram bebês?
por quê? Porque eles ouviam e não colocavam em prática. Então, agora, mais uma vez, vamos refletir. Eles eram crianças porque eles ouviam e não colocavam em prática. Será que isso aplica para a minha vida? Né? Será que eu continuo gatinhando na fé? Será que eu continuo sendo um bebê só tomando leitinho? Né? Fácil, desce fácil. Né? Mas e a prática? Né? Eu estou me desenvolvendo? Porque eles ouviam e não colocavam em prática. Por isso, Paulo está dizendo que é preciso que alguém chegue e ensine sempre as mesmas coisas a eles. Os crentes de Corinto não exercitavam o que ouviam. Por conseguinte, eram crianças. Um crente imaturo está sempre empolgado com os rudimentos, porém não demonstra interesse em se aprofundar na palavra de Deus. Imagina, né? Não ter interesse em se aprofundar. Mais uma vez, vamos olhar para nós. Cada vez que eu falo aqui, eu reflito e eu olho para mim. Né? Que os irmãos também possam refletir. Mesmo os mais jovens na fé, até os que têm mais tempo na fé, né? Eu acho que a reflexão, a gente olhar para si, é muito importante, para dentro de si. Né? E ver se aplica a mim ou não. Não é um julgamento, é uma reflexão. Ele não tem apetite por alimento sólido. Ele não tem gosto pelo estudo meticuloso das Escrituras. Não tem prazer na lei do Senhor, nem se afadiga no estudo da palavra. Não se esmera no estudo da palavra. Isso é grave, isso é sério. Nos dias de hoje, com tantas coisas que a gente tem a fazer, com tanta tecnologia, com tanta informação, com tanta influência, né, com tantas vozes, com tantos comichões, às vezes a gente parar no nosso dia para realmente se debruçar na palavra, refletir sobre a palavra, compreender a palavra, deixar que Deus fale através de sua palavra, parece que ficou tão distante, tão difícil, o tempo é tão curto para isso. É tão longo para tantas outras coisas. Ah, mas eu tenho roupa para estender. Ah, mas eu tenho calçada para varrer. Ah, mas eu tenho que lavar o carro. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu vou fazer um bolo para levar para o vizinho. São tantas e tantas coisas. Ah, mas eu tenho aquele jogo que eu combinei com meu amigo. Tem inúmeras coisas. Tantas coisas que a gente passa na frente, né? Desse momento de se debruçar na palavra e de procurar se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Em segundo lugar, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados, partidos dentro da igreja. Não são todas essas folhas não, tá, irmãos? Não se assustem. Um crente imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, olha só, um crente imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, cava abismo nos relacionamentos. Imagina se em vez de criarmos ponte, nós cavarmos abismo, em vez de criarmos pontes, nós construirmos paredes, em vez de sermos um ministro da reconciliação, está sempre se envolvendo em intrigas e contendas. Olha, eu vou falar que com a pandemia, realmente a gente não tem estado tanto tempo junto, né? Mas assim, do tempo que eu estou na igreja, eu não vejo tantas dissoluções, né? É claro, nossa igreja ela não é perfeita, né? Talvez num lugar que tenha mais pessoas, não recriminando de forma alguma, mas é pela diversidade, realmente, talvez isso seja mais observado. Né? Porém, são questões para a gente considerar, né? Que às vezes estão ali escondidos, às vezes eu não vi, mas as coisas acontecem, ou às vezes outra pessoa vê até em mim. Então, são coisas para a gente considerar. Você imagina que ao invés de ser instrumento, ministro de reconciliação, nós estarmos nos envolvendo em intrigas e contendas, formando partidos e grupos dentro da igreja? Ele cria ou segue facções dentro da igreja ao invés de laborar pela paz.
Paulo chama os crentes de Corinto de carnais, pois eles estavam criando partidos dentro da igreja e seguindo a filosofia do mundo, ao invés de seguir as orientações da palavra de Deus. E quantas filosofias nós temos hoje, né? Muitas filosofias, muitas linhas de pensamento e tantas bandeiras. E aqui eu não estou com o dedo acusador para dizer o que é certo e o que é errado. Mas é que realmente a gente tem que tomar cuidado com aquilo que chega até nós, como nós recebemos e como a gente guarda essas informações para a nossa vida. Né? Porque nós temos que ter como base a palavra de Deus. Essa é a nossa base. Se as outras coisas, seja uma filosofia, né, estiver de acordo, digamos assim, ok. Senão, realmente, é um motivo de entrar por um ouvido e sair pelo outro, como diz o ditado. Né? E a gente continuar com as nossas convicções. Respeitando, sim, os outros, com certeza. Porque Deus, eu acredito que Ele não quer... Né, Ele é o Deus, Ele é o juiz. Não nós. O nosso papel aqui é realmente nos aprofundar na palavra e orientar, e exortar, e trazer reconciliação, mas não acusar. E olha só, relacionado a essas filosofias, eles importaram esse tipo de pensamento mundano para dentro da igreja. Eles diziam, eu sou de Paulo, de apóstolo, de Cefás ou de Cristo. Paulo, então, lhes diz, vocês são carnais na medida em que vocês fazem grupos dentro da igreja. Naquela igreja havia pouco amor e muita competitividade. Que aqui não haja competitividade entre nós. Né? Que tudo aquilo que a gente faça ao melhor, mas não para competir com o outro. Né? Mas para a gente contribuir com o outro, contribuir com a igreja, contribuir com o reino, contribuir para aquele que precisar, para aquele que necessitar. Os partidos dentro da igreja são sinais de maturidade e de carnalidade. Hoje, há muitos cismas e rachas dentro das igrejas, porque os crentes são imaturos. Muitos pastores atualmente se tornam caudilhos das igrejas porque são carnais e andam segundo os homens e não segundo o Espírito de Deus. Os obreiros impositores que se arrogam como donos da igreja e tratam a noiva do Cordeiro como sua propriedade pessoal. Essa atitude é uma blasfema, usurpação. Nós precisamos estar muito atentos a isto. O alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera dos membros da igreja é a maturidade. Nós não temos de seguir a homens. Não temos que seguir a homens. Nós temos de seguir o Senhor da igreja. Cada um segue o seu Deus, né? Cada um tem o seu Deus. E qual é o nosso Deus? Se nós cremos num Deus único, num Deus verdadeiro, num Deus fiel, num Deus salvador, num Deus que nos alcançou, é a este Deus que nós devemos seguir. É a esse Deus que nós devemos, né, nos prostrar. E tanto se prostram, né, para seus deuses. E nós, temos nos prostrado diante do Senhor? Nós não temos de colocar nenhum líder da igreja num pedestal. Não temos de promover o culto à personalidade. Sabe? Eu acredito que tem muitos servos do Senhor, muitas pessoas ungidas, né? Uma palavra tem sido realmente levada, né, de uma forma muito dinâmica. Mas muitas vezes essas pessoas se tornam mais importantes do que a palavra, mais estimadas do que a palavra de Deus, mais respeitadas do que a palavra de Deus. E é sobre isso, né? É sobre nós não colocarmos pessoas acima de Deus, acima de sua palavra e da sua verdade. Jesus é o fundamento, o edificador, o dono e o protetor da igreja, como diz em Mateus 16, 18. Somente Ele é digno de receber a honra e a glória da igreja. Deixa eu ver. Tá quase, tá, gente? Tá muito maçante? A igreja é como um campo
que deve produzir frutos para Deus. Jesus disse que cada um de nós é ramo da videira verdadeira. Em João 15:1. O propósito do ramo é produzir frutos. Se ele não produzir frutos, é cortado e lançado fora. Então esse é o propósito da igreja, produzir frutos. A tarefa do ministério é cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer a colheita dos frutos. Então, qual é o ministério? Cultivar o solo. Quem aqui trabalhou já na roça, né, pai? E de repente mais alguém que teve contato com a plantação, seja na chácara, né? Ou teve alguém da família, conhece bem o que é isso. Cultivar o solo, semear a semente, regar a planta e fazer a colheita dos frutos. Aqui, em primeiro lugar, Paulo esvazia controvérsia sobre culto à personalidade. Quando Paulo pergunta quem é Apolo ou quem é Paulo, sobre ele mesmo ele se referia. Ele mesmo responde: servos por meio de quem creste. Então são servos. O culto à personalidade é um grave desvio da igreja deste século. Olha que perigo, é um grave desvio da igreja deste século. Atualmente as pessoas estão dando muito mais ênfase ao mensageiro do que à mensagem. Estão focando mais o portador do evangelho do que o evangelho em si mesmo. Paulo estava dizendo à igreja de Corinto: não pensem que eu sou o dono da igreja. Não me coloquem no pedestal. Eu sou apenas um servo. Paulo e Apolo foram usados por Deus para levar o evangelho aos coríntios. Por meio deles é que o evangelho chegou até a igreja de Corinto. Portanto, o que está em destaque é o evangelho e não os instrumentos de Deus, que Deus usou para anunciar o evangelho. Ambas as funções são importantes, tanto de Paulo plantar quanto de Apolo regar, mas são inúteis se Deus não der o crescimento. Cometemos um grave pecado contra Deus quando damos mais importância aos mensageiros do que à mensagem, quando destacamos mais aqueles que pregam o evangelho do que o próprio conteúdo do evangelho, a palavra de Deus. Em segundo lugar, Paulo ensina a diversidade de ministérios da igreja. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei. Parece maçante, mas realmente é para fixar mesmo na cabeça da gente, né? Para a gente, para criança não é assim, a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa, né? Então muitas vezes nós somos colocados nessa condição. Quanto mais a gente ouve, melhor a gente aprende e absorve. Então aqui, diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus chamou uns para preparar o terreno. Quem será aqui que Deus chamou para preparar o terreno? Quem será de nós que está preparando o terreno? Deus chamou outros para semear. Qual de nós será que está com essa função de semear? Ainda chamou outros para regar. Quem aqui de nós será que foi chamado para regar? E ainda outros para colher. Então tem tarefa aqui para todo mundo. Ninguém precisa ficar parado. Tem aquele que vai preparar a terra, aquele que vai colocar a semente, aquele que vai regar e aquele que vai colher. Há vários ministérios na igreja e nenhum é mais importante do que o outro. Seja o pastor ou seja a pessoa que faz a limpeza da igreja. Se é ministério, é ministério. Todos têm importância. A ênfase não recai nos obreiros, mas em Deus, que dá o crescimento. A igreja é como um corpo que tem diversos membros, com diversos ministérios e diversos dons. E isso é muito bom. Ninguém precisa ser igual a ninguém, e não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. Isso é muito bom. Né? Todos nós aqui temos as nossas particularidades, aquilo que nós somos de repente melhores, né? Então tenho certeza absoluta mesmo, que todo mundo aqui tem muitas qualidades, né? Tem aquelas coisas que faz assim com muito esmero, que faz com capricho, que domina, e é isso que importa. Ninguém ser melhor que ninguém, mas desenvolver da melhor forma para a glória de Deus.
A igreja é como um corpo que tem diversos membros com diversos ministérios e diversos dons. A vida e o crescimento da igreja são um milagre que só Deus pode realizar. O crescimento numérico pode até ser fabricado, mas o crescimento espiritual só Deus produz. Só tem agora mais o terceiro e o quarto lugar, tá, gente? É rapidinho. Eu fico preocupado. Em terceiro lugar, Paulo ensina a interdependência dos ministérios da igreja. Paulo, Apolo e Pedro não estão competindo na igreja. Olha que interessante. Eles não estão competindo entre si. Ao contrário, cada um estava fazendo o seu trabalho sobre o senhorio de Cristo. A diversidade de ministérios, mas unidade de propósitos. Mas o propósito é único. O plantar e o regar são tarefas vitais e cada uma depende da outra. Não estamos competindo nesta obra. Estamos trabalhando todos para o Senhor da obra. Não somos rivais, nenhum de nós. Não somos rivais. Somos parceiros, parça, mano, irmão, cooperadores de Deus. Nós não estamos brigando para ter um espaço ao sol na igreja. Graças a Deus. Nós somos um. Nós estamos no mesmo barco, no mesmo time, na mesma obra e com o mesmo objetivo. Em quarto lugar, Paulo ensina que não há espaço para vaidades pessoais no ministério da igreja. A grande ênfase de Paulo é sobre Deus e não sobre o homem. Quando a igreja começa a colocar o seu foco e holofotes no homem, seja ele quem for, seja ele nos meninos ou nos homens do louvor, ou quem está aqui à frente, né? Ou quem de repente fica ali na recepção, independente de quem seja, quando os holofotes estão no lugar errado, daí demonstra imaturidade espiritual, a imaturidade da igreja. Quando a igreja coloca os holofotes sobre o obreiro, ela subtrai a glória que é de Deus. A glória é de Deus, a glória não é nossa, a glória não é do homem, a glória não é de quem tem o ministério. Aqueles que promovem o culto à personalidade ou buscam glórias para si mesmo e colocam no pedestal, estão usurpando a glória de Deus, que só a Deus pertence. O trabalho humano sem a ação de Deus não produz resultados. O trabalho humano, sem a ação de Deus, não produz resultado. Então, eu falando aqui humanamente, em si, eu sozinha, eu não vou produzir resultado nenhum. Se não for Deus, e não for por Deus, e não for para Ele. Conversão não é um efeito psicológico de massa. Não é produto de algum impacto teatral, em que você cria um efeito psicológico sobre o auditório. Conversão é obra soberana e milagrosa do Espírito Santo de Deus. Conversão é obra soberana e milagrosa. Conversão é obra soberana e milagrosa do Espírito Santo de Deus. Só Deus pode realizar o crescimento espiritual da igreja. A recompensa dá-se pela fidelidade do obreiro. Então, essa é a recompensa. Ela vem, aliás, é desta forma que vem a recompensa, através da fidelidade de quem faz. O critério para a recompensa não é o resultado, mas o trabalho fiel. Ora, o que planta e o que rega são um. Paulo e Apolo eram um na obra do Senhor, assim como nós. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. É bom sermos encorajados. É necessário sermos encorajados. Paulo recomenda à igreja a estimular e fortalecer uns aos outros. Cometeríamos um grave pecado, porém, se dependêssemos de recompensas, reconhecimentos e aplausos humanos para fazermos a obra de Deus. Imagina só, se essa fosse a nossa motivação,
ser elogiado, ser aplaudido, ser reconhecido para fazer a obra do Senhor? A recompensa vem de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a recompensa é por causa da fidelidade no trabalho. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Em Mateus 25, 21. E é com esse versículo que eu gostaria de terminar. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Que o Senhor fale isso para cada um de nós. Né? Imagina só que gostoso, que sensação boa ouvir isso de Deus, ouvir isso dos lábios de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Que nós sejamos esse servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Que a gente seja fiel realmente. E sobre o muito Ele colocará. Então essa é a nossa recompensa. Que em nome de Jesus, essa palavra seja plantada no nosso coração. Que a gente leve como reflexão, que a gente olhe para dentro de si, para dentro de nós, né, e vejamos qual é o nosso papel dentro da igreja, o que eu estou fazendo, sabendo que não é para mim, não é para o pastor e não é para ninguém da igreja, mas é para a obra do Senhor, que sejamos fiel à obra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar para a gente encerrar esse momento. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Deus. Nós temos a Tua palavra como instrução. Ela é rica, Senhor Deus. Ela tem tudo o que nós precisamos para todos os nossos problemas, para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas angústias. Ela traz resposta. Ela traz, Senhor Deus, direção. Ela nos direciona para o melhor caminho. Na dúvida, Senhor Deus, ela nos mostra como escolher. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. Pelo Teu Espírito Santo que falou em algum momento ao nosso coração. Pelo Teu Espírito Santo que nos provoca. Pelo Teu Espírito Santo que nos incomoda. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu Filho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E que o Senhor continue falando. Continue ministrando e que a gente permita que essa ministração, Senhor, seja constante e que não sejamos sempre crianças imaturas, bebendo leite, mas que a gente venha a ter maturidade na Tua obra, maturidade no nosso relacionamento com o Senhor, maturidade com o nosso relacionamento com o nosso próximo. Que esta semana seja abençoada, Senhor Deus, que cada um dos meus irmãos vão em segurança para casa, que a nossa semana esteja debaixo das Tuas asas, Senhor Deus. Nós cremos e confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém.